Agora falando de Argentina. Para quem não conhece a Argentina, a história da Argentina, melhor dizendo, é até curioso citar que a Argentina foi um país desenvolvido, um dos mais ricos do mundo no começo do século XX. Rica até no nome, né? A Argentina vem de Argentium, que é a prata na tabela periódica. E os europeus tinham um ditado lá atrás, quando queriam falar que alguém era muito rico, eles falavam: fulano é rico feito um argentino. Como que esse país, que era tão próspero, muito à frente do Brasil no começo do século XX, era tido como os Estados Unidos, o Canadá do hemisfério sul, ele consegue se tornar agora um país tão pobre? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Eu diria, para começar, eu resumiria em populismo, estatismo e ideias econômicas fracassadas, que nunca deram certo, seguem dando errado, mas os argentinos não conseguem superar essa maldição do seu passado que não é de agora. Quando a gente analisa a história argentina, eu diria que a derrocada da Argentina inicia lá na década de 30 com Perón, com aquelas políticas de realmente foram 40 anos praticamente depois da década de 30, onde o mote foi Estado como promotor do crescimento, vários setores nacionalizados, petróleo e gás, setor bancário, setor industrial, ferrovias. São aquelas receitas que a gente já conhece, que não dão certo. Naquela época isso não estava tão evidente, mas ali foi o início realmente da Argentina deixar de ser um país desenvolvido e começar a empobrecer, pelo menos em termos relativos. Quando a gente analisa o PIB per capita da Argentina com países como Estados Unidos, Austrália e até mesmo o Brasil, a Argentina está perdendo, está ficando ou mais pobre, comparando com a Argentina mesmo, ou até mesmo menos rica do que outros países. Você citou muito bem, Fernando, a questão do peronismo, né? Porque antes da década de 30, pelo fato da Argentina ter sido um país rico, na verdade, a Argentina era responsável por mais de 50% do PIB per capita da América Latina. Tinha mais reservas de ouro do que a própria coroa britânica. Então, assim, a gente está dizendo aqui sobre uma realidade que talvez fique imaginável, né? E aí tinha muito investimento estrangeiro, tinha muita abertura, até porque foi nessa época, né, que teve muito investimento em infraestrutura, ferrovias, a questão acadêmica era uma referência. Alguns ainda dizem que hoje é. E depois veio o peronismo, né? Lembrando que a Argentina também passou por vários golpes de Estado, resultando em 5 ditaduras, e o Perón foi um dos que conseguiu subir no poder através de algumas revoltas dessas, e ele começou ali a quebrar tudo isso, a estatizar, a expulsar empresas estrangeiras, a fechar o país, consequentemente ali a gente já sabe que entrou a parte também do sindicalismo. Ele tem muita Exato, identificação com exato. a Itália fascista, o Japão fascista, até mesmo com a Alemanha nazista, no sentido das ideias socialistas que ele teve, da questão trabalhista, aumento do sindicato. Então, tipo, de 1940 para 1950, a quantidade de sindicatos ali foi de 400 mil para 3 milhões. Uma coisa, assim, inimaginável. A gente sofre aqui com em torno de 5 mil, 3 né? milhões de Sim, sindicatos? inimaginável. Então, assim, ele veio e quebrou tudo isso. Então, tem até um gráfico, depois de que ele se elegeu, lá em 49, teve a reforma constituinte. E aí tem um gráfico, assim, que o PIB per capita, ele desaba. Então, ali foi o primeiro pontapé para destruir. Depois tem muita história ainda, né? As sementes da maldição econômica argentina e social, Isso. né? Porque esses efeitos econômicos são efeitos sociais, no fim das contas. Aham, Eu acho que tem início ali mesmo, exato. com o Tem coisas peronismo. muito parecidas entre Brasil e Argentina. Para quem não conhece, por exemplo, a história do Perón, dá para pensar que ele é um Vargas, né? A Isso. moda argentina, Ele digamos também se assim. inspirou na Carta de Lavoro. Na verdade, ele não conseguiu implantar como Getúlio implantou. Foi menos? Ele não conseguiu. Mas, assim, pelo investimento em gasto público dele, a questão sindical, trabalhista, ele investiu muito em direitos trabalhistas, né, legislações, ele conseguiu ali implantar algo que depois veio pipocando, quicando, né, na verdade, porque toda a galera que veio depois foi repetindo muito isso. E aí teve muita troca também. É engraçado que você analisar a parte histórica, entra e sai presidente e eles meio que tira do lugar, coloca no lugar. Todo mundo que entrava, inclusive os que se diziam mais. Não, os não, né? Acho que o Macri foi o que mais chegou perto dessa questão liberal. Não que tenha sido de fato.
mas não reduziu o gasto, não conseguiu privatizar muita coisa, enfim. E quando alguém privatizava, vinha outro e estatizava. Ficava um ping-pong, assim. Mas esse dado de 3 milhões de sindicatos, a Argentina tem o quê? Uns 45 milhões de pessoas hoje, né? E a população cresceu ao longo do tempo. Então era um Exato. número absurdamente inflado para a população argentina. É. Mas até em termos de similaridades que nós vemos entre Brasil e Argentina, além da questão de que nós tivemos o Vargas aqui, eles tiveram um Perón lá, e o nome fica sendo usado depois como capital político, né? Um herdeiro do Perón, etc., para conseguir reeleição. Eles também passaram por um período de ditadura militar. Além disso, eles tiveram uma troca de moeda num período muito parecido com o nosso. Em 94 a gente fez o Plano Real, se não me engano em 92 eles mudaram do austral para o peso. E agora a gente vê o caminho que o peso está tomando. E a dúvida que fica é, será que a gente vai ver o real tomando esse mesmo caminho? Até porque o processo inflacionário muito avançado que a gente está vendo lá hoje, ele não é linear. Se a gente volta para 2015, foi um ano onde basicamente 5 países no mundo, com exceção de países africanos, que vários lá têm problemas estruturais, mas 5 países no mundo tinham inflação de 2 dígitos. Era Ucrânia e Rússia, que estavam em guerra na época, então a coisa não mudou tanto assim, né? Se a gente for olhar hoje. Venezuela e Argentina e o Brasil. Sendo que a Venezuela tinha uma inflação na época, uma inflação que era maquiada, evidentemente, mas não chegava a 100%, e a Argentina tinha uma inflação em 2015, se eu não me engano, na casa de 20%. Então veja que de 20% saiu para mais de 100% agora. Nós tínhamos 10%, conseguimos controlar a inflação. Hoje, se a gente pega em 12 meses, está no patamar de 4,18%. Isso em 12 meses, enquanto a Argentina no mês está com 8,4%. Nossa. De inflação. Então descolou muito, a Argentina piorou muito em comparação ao Brasil, mas o que assusta é a velocidade da piora, principalmente após a pandemia. Eu não sei quem fez aquele tweet de como é bom ter um presidente, mas aquilo envelheceu mal, muito mal, devido a esse excesso de intervencionismo político. Mas sobre essa inflação da Argentina, que eu acho que é o ponto que mais assusta, né? A questão de que, poxa, $1 tá valendo quantos pesos que você falou hoje? No dólar blue, que é o dólar de mercado, que reflete a realidade, hoje de manhã 493 pesos. 493 E o pesos. oficial, cerca de 240. Então é um ágio de 100% praticamente. O oficial que o governo fala que deveria valer. Exato. O que é pior, porque na Argentina hoje não é nem 2 taxas de câmbio. Há um menu de taxas de câmbio. Você tem um site lá onde você tem o dólar turista, o dólar oficial, o dólar do varejo, o dólar do atacado, o dólar Coldplay, não é uma sacanagem, realmente existe. Dólar Qatar, Netflix. dólar Netflix e é o dólar blue, que é realmente o das ruas. Mas é um manicômio, né? Um manicômio cambial, e não tem como um país funcionar dessa maneira, né? Outro dia eu estava conversando com uma empresária aqui do Brasil que ela estava pensando em expandir para outros países. E chegou a colocar a Argentina na lista, porque, poxa, é um país com 45 milhões de pessoas, é muito próximo do Brasil. Só que ela falou que não dava para ir, porque ela falou, se eu mando dinheiro eu não consigo trazer de volta. É. Porque o governo fica controlando o câmbio. E de que adianta eu poder trazer de volta num certo limite que eles me dão numa cotação totalmente artificial, se o que vale a cotação de mercado. Então isso acaba afugentando dinheiro. investimento internacional, que como você falou, a Argentina tinha muito lá atrás. E sobre essa inflação, quais são as causas da inflação argentina? Será que é apenas um sentimento de felicidade, como o filósofo argentino que você citou aqui no podcast Está anterior? na cabeça Fala. das pessoas, né? Questão Quem que é esse cara? Na verdade, é um filósofo argentino, agora me fugiu o nome, já tem alguns anos que ele falou sobre isso. Não é economista, é um filósofo, mas ele falou realmente que é algo que está na cabeça das pessoas. Mas o presidente atual repete isso também. Mas sabe que até em defesa de Alberto Fernandes, ele teve uma entrevista para um canal brasileiro e me surpreendeu como ele reconheceu que uma das causas da inflação, já respondendo a pergunta do Bruno, é sim a expansão monetária. Você expandir a oferta de dinheiro, vai desvalorizar a moeda. Ele reconheceu isso? Reconheceu, me surpreendeu, porque eu não imaginei que ele fosse dizer que para mim é uma obviedade, ele reconhecer isso. Porque tinha aquele vídeo anterior dele falando que, olha, os preços aumentam, a gente dá mais dinheiro para as pessoas e os preços continuam aumentando. Até o pessoal ficou zoando, né? Eu acho que foi o Terraço Econômico que tirou um print e falou, olha sobre tela, descoberta da inflação. Expansão da moeda é literalmente Imprimir. imprimir mais dinheiro, Exatamente. Exato. Esse é o principal problema da Argentina, a expansão monetária que é desenfreada e a quantidade de dinheiro que eles imprimem, olhando o ritmo de expansão do dinheiro, poucos países têm esse mesmo ritmo de expansão monetária. Só que a causa dessa expansão são os problemas fiscais, porque na Argentina, ao contrário do Brasil, de países mais organizados, o gasto fiscal não é bancado via impressão de dinheiro. Olha só, o Ou é Brasil de pode ser forma- visto como organizado. Pois é, relativamente é.
mas lá o gasto fiscal ainda é muito bancado pela impressão monetária. Então, o próprio Banco Central imprime dinheiro para cobrir parte do déficit. E o resultado é a inflação direto e a moeda desvalorizando nessa velocidade que realmente acelerou agora e está num momento muito crônico, porque as reservas da Argentina estão chegando ao fim, reservas internacionais. Líquido tá 5 bilhões, se não me engano. Exato. Então, nesse patamar de câmbio controlado, com as reservas nesses níveis, daqui a pouco ela não consegue importar insumos básicos. Então, é uma situação dramática nesse momento na Argentina. Sobre essa questão de impressão de moeda, a questão é tão absurda que a Argentina tem crise de depósito de papel moeda. A Argentina tem 2 fábricas de dinheiro, de papel moeda, e não dão conta. Depois das medidas da pandemia, eles pediram para a Casa da Moeda Brasileira imprimir, salvo engano, foram 400 milhões de cédulas, não sei. Nossa. Mas isso equivale a 22 aviões de transporte de dinheiro. Nossa. Inclusive, essa impressão não está paga. A gente também levou calote disso. Essa própria impressão não está paga. Então, assim... Que legal. E aí, o Bruno até postou esses dias atrás sobre a questão da nem adianta Venezuela. confiscar esse dinheiro, não vale muita coisa. Mas pode acontecer como na Venezuela, não tem as notas lá no meio da rua jogadas e tudo mais. E aí saiu uma reportagem sobre a nova nota de 2.000 pesos, né? E aí eu lembrei, caramba, tem argentino pegando a moedinha, que não tá valendo quase nada, na verdade tá valendo menos do que o metal, e eles estão derretendo. Porque tem não sei o nome dos metais, tá? Mas tem o mais amarelado e tem o mais prateado por dentro. Eles estão dividindo para vender. É a mesma coisa que na Venezuela, que eles estão fazendo artesanato com as cédulas do dinheiro de lá. Isso acontece realmente quando a inflação atinge esse nível de descontrole, onde o custo para imprimir o dinheiro é maior do que o valor de face da nota. Normalmente são as moedas, no Brasil já acontece isso. A moeda de R$1 deixou de existir. A moeda de 1 centavo, a de 5 centavos, porque já custa mais produzir essa moeda do que o valor de face dela. Mas o caso da Argentina é engraçado que agora finalmente saiu a nota de 2.000 pesos, que é a maior denominação, mas tem um pouco de a questão política e de não admitir o fracasso econômico total, porque há muito tempo que eles precisam de notas de maior denominação, porque os ATMs, os caixas eletrônicos, é um caos, tem que manusear dinheiro com quantidades absurdas. Só que em algum momento eles têm que ceder e, bom, vamos criar uma denominação maior e foi de 2.000 pesos. Isso me lembra no caso do Brasil, que era o Cruzeiro Real ou Cruzeiro, se eu não estou enganado, que nós chegamos até a denominação de 500 mil cruzeiros. E, pô, a próxima nota seria 1 milhão. Seria uma humilhação, 1 milhão de cruzeiros. Aí finalmente teve mais uma troca de moeda, cortou-se zeros, mas não fomos até 1 milhão de cruzeiros. Mas é também um pouco de... ferir os brios o ego dos argentinos, mas tem que reconhecer o fracasso. Na verdade, ela foi anunciada no início do ano, né? Janeiro. E até agora ela já desvalorizou um bocado também. Daqui a pouco vai ter que ser mais do que 2.000 pesos.